Olá pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, vocês que vão estar aqui comigo agora no ao vivo ou que vão assistir depois essa gravação dessa live. Essa live está sendo muito esperada, né? Porque eu comentei desde o sábado, coloquei uma enquete para vocês nos stories, para que vocês me ajudassem ali a decidir o tema que a gente iria conversar. E a pretensão era vir no próprio sábado mesmo, mas aí eu quis deixar rolar a enquete um tempo mais para ver realmente, né, se seria aquele tema o escolhido. Eu coloquei para vocês duas opções. Me sinto sobrecarregada, me sinto sufocada, me sinto exausta, ou se a gente iria conversar também da preocupação, da ansiedade, do medo na fase da adolescência. Na verdade, um tema complementa o outro, né? Porque essa carga que a gente traz da nossa infância e da nossa adolescência, ela vai resultar nesse resultado de sobrecarga, insatisfação lá na vida adulta. Então eu deixei para vocês um tempinho maior e ontem, né, como foi um dia mais tranquilo, de domingo, eu achei por bem por a gente deixar para conversar hoje, né, não atropelar ali o final de semana e tal. E aí realmente este tema da sobrecarga, de sentir-se com uma exaustão, né, vamos dizer assim, venceu. Então nós vamos deixar esse tema da adolescência para conversar ainda essa semana. E foi até bom que veio esse tema, porque nos estudos e tudo, nas anotações que eu tinha feito, eu acabei me aprofundando um pouco mais, até numa outra linha aí, falando um pouquinho da energia. Eu não ia trazer esse tema para vocês, mas eu senti de trazer, porque ele tem total, né, vínculo ali com o assunto, e não tem como a gente deixar de comentar sobre essa energia, sobre aquilo que nos move, porque tem tudo a ver com o estado de você sentir-se sobrecarregado ou com peso ou algo do tipo que você possa estar passando aí. Então chega mais, pega seu caderno, vamos anotar. Se você tem o hábito de assistir, de anotar tudo ali, tá? Para depois você consultar. Então fique à vontade. E hoje a gente vai estar conversando sobre isso, né? Me sinto sobrecarregada porque estou num ponto de exaustão, estou num ponto que me sinto muito cobrada. O porquê de tudo isso? Então eu anotei muitas coisinhas aqui para a gente estar conversando. Tem um outro resuminho aqui também. Fiz até um desenhinho que eu já vou mostrar para vocês. E claro, a nossa Bíblia, que não poderia deixar, que é a base dos nossos estudos, vocês sabem, né? Eu leio muito, pesquiso muito, estudo muito, mas sempre com a base bíblica, né? Essa base que me fortaleceu, foi essa base que me trouxe até aqui. Se eu estou aqui hoje, se eu consigo trazer para vocês algo que possa te colaborar, te ajudar no seu dia a dia, na sua jornada de expansão de consciência, é porque a minha base é a palavra de Deus, né? Então vamos começar, vamos direto ao assunto. E vocês sabem que tudo, né, tudo que envolve a nossa vida, tanto física, né, como os nossos resultados, que eles estão totalmente ligados ao nosso eu interior, que eu sempre trago aqui para vocês. Então a intenção é que vocês entendam e que haja essa expansão de consciência. É o que houve para mim e o que eu quero transbordar para vocês. Por quê? Quando eu ficava calada, quando eu buscava, mas não encontrava as respostas e ficavam assim pontas soltas, eu não conseguia ter uma vida plena. E eu me sentia culpada, eu me sentia cobrada e eu não via as respostas. Então, conforme eu intensifiquei essas buscas, eu comecei a ver que muitas das coisas não faziam mais sentido. E hoje, né, eu entendo que isso já fazia parte dessa expansão. Então, se você gosta desses temas, se você está aqui, é porque você também está buscando essa expansão. Então, por isso que eu sempre trago esses temas aqui, trago para vocês com base, estudos, para que vocês também continuem buscando essa evolução e essa expansão de consciência, tá? E isso, muitas vezes a gente chama de o despertar. Então tem o poder da mente, a mente sobrenatural, o despertar da consciência, enfim, que você possa estar evoluindo e aprendendo com os seus erros, com os seus traumas. Por quê? Aonde está ali a sua maior dor é onde você vai ser curada. E essa cura será remédio para outras pessoas.
pessoas. Então, durante a sua jornada, durante a sua evolução, você vai se curando e você vai auxiliando os que estão ao redor. Por isso que estamos aqui. Este é o sentido da vida. Você evoluir e você ajudar as outras pessoas que vão aparecendo no seu caminho, que vão cruzando com suas histórias, né? Então, quem está chegando aí quiser deixar alguma perguntinha, Thaís esteve aqui com a gente, Eve também entrou aí, minha colega de profissão. E pegando até um ganchinho, vendo que a Eve estava aqui conosco, quando eu comecei a buscar essa expansão, eu comecei a me permitir olhar outras possibilidades, além do trabalho que eu já exercia, né, no modo secular, na vida ali administrativa, na área hospitalar, né, como muitos já sabem que eu trabalhei durante 25 anos na área hospitalar, na área, né, de processos administrativos, mas em paralelo eu sempre trabalhei com doces, bolos, docinhos, lanche natural e uma série de coisas voltada para a parte culinária, para a parte gastronômica, né? E eu fazia, levava no trabalho, as pessoas gostavam. E até quando comecei essa busca, essa expansão, que algumas coisas já não faziam mais sentido para mim e eu resolvi me dedicar 100% à confeitaria, eu comecei a ver muitas coisas, inclusive no ramo da confeitaria, no ramo das minhas colegas. Então você busca sair de algo que te cobra, de algo de bater ali o ponto, de você ter que ir com chuva, com sol, pegar metrô, ficar 2 horas no transporte para ir, 2 horas para voltar. Então você quer sair dessa sobrecarga e aí você vai e ingressa para a confeitaria. Ou no caso, você ingressa para o artesanato, você tenta fazer algo, empreender na sua casa. Você fala, poxa, bacana, eu vou sair de tudo isso que me cobra, que eu me sinto presa, que eu não consigo muitas vezes dividir ali meu dia a dia com a minha família e vou conseguir ter mais tempo. E o que eu vi nessa jornada, quando eu comecei a construir o meu caminho 100% na confeitaria, foi que as minhas colegas de profissão continuavam sobrecarregadas. E mais ainda intensificou o meu desejo por essa busca, por esse despertar. Então vocês entendem a relação? Que tudo isso vai chegar para vocês num determinado momento. E se você está aqui me ouvindo, se você me acompanha, é porque esse momento já chegou para você. Talvez você nem entenda o porquê, mas você está sempre coligada com esses assuntos. Você busca ler mais, você busca se autoconhecer, porque este momento está gritando dentro de você. Então não é o fato de você mudar de profissão ou empreender para tentar ficar um pouquinho menos sobrecarregada, ficar um pouquinho mais livre, né? Então não é essa mudança que vai te proporcionar isso, mas sim o despertar de quem você realmente é. Mas como assim, Virgínia? Quem realmente eu sou? Eu sou a Joana, eu sou a Juliana, eu sou a Patrícia, eu sou a Maria, né? Eu sou o João, eu sou o Antônio. Não é este eu, o nome que você carrega, o nosso eu físico, não, mas o seu verdadeiro eu, o que você veio fazer aqui nesta vida, qual o seu propósito. Então, se você não encontra essa voz que clama, que a sua alma clama, né? Então, a gente sabe que a gente nasce, cresce, tem a nossa infância ali, temos as nossas dificuldades, todos nós temos a nossa trajetória, mas quando a sua alma ela pulsa e ela começa a pedir que você busque o que você realmente veio para fazer, você tem que ir atrás. E aí a gente entra naquela palavra que diz: batei, batei e abrir-se-vos-á. Então, quando você abre, quando você tem ali um interesse, quando você pede, né, que você bate na porta, ela vai se abrir, o conhecimento vai se achegar. E tem uma outra passagem também que fala: não tenho o que pedis, porque pedis mal. Nós não sabemos muitas vezes como pedir. E aí quando o universo vem com aquilo que você está emanando, você não entende. Você fala, mas não foi isso que eu queria, não, tá totalmente contrário do que eu desejo, porque você emana aquela falta sem perceber. Lembra que eu falei para vocês na última live dos impulsos eletromagnéticos? O coração, ele pulsa, é o eletro, mas ele magnetiza também. Então é quando ele retrai e ele atrai. Então a todo momento quando ele está ali pulsando, ele está emanando e magnetizando, emanando e magnetizando. Por isso que é eletromagnético. O eletro é o positivo, o magnético é
o que absorve, é o que internaliza. E isso a gente vê em tudo no universo. Então, quando você começa a buscar o autoconhecimento, você consegue ter essa noção das polaridades. Você meio que desvenda os seus olhos para que você enxergue isso ao seu redor. Tudo tem a sua polaridade, o positivo, o negativo, o alto e o baixo, o quente e o frio. O quente e o frio são as mesmas coisas. Num extremo você tem ausência do calor, no outro extremo você tem muito calor. Você concorda? Então não é frio e quente, é a mesma coisa em polos extremos. É alto e baixo em relação ao quê? Baixo em relação ao que você está dizendo que é alto, mas esse alto em relação a algo mais alto se torna baixo. Então você começa a entender tudo isso, você entende a lei do gênero, que tudo tem o seu feminino, tudo tem o seu masculino, tudo tem as duas forças. O nosso cérebro, ele tem o lado direito, ele tem o lado esquerdo, é a razão, é a emoção. Então tudo isso você começa a entender. Essa eletricidade, isso que pulsa, o nosso cérebro, ele é uma caixa de comutação de elétrica, de eletricidade. O coração é outra. Então tem os chakras, né? Que já ouviu falar dos chakras? Da coroa, daqui da frontal da testa, aqui na parte da laringe, o coração, e assim vai. Então não dá pra gente aprofundar tudo aqui numa live, mas são 7 chakras, você precisa estar alinhado. Você não pode agir só com a razão, só com o coração, só com a sua parte mais terrena ali, né? Que vem ali dos órgãos mais baixos, dos impulsos até mesmo sexuais, das vontades carnais. Você não pode agir só nos extremos dos chakras, você tem que ter tudo alinhado. E muitas vezes você não entende o porquê dessa sobrecarga. Por quê? Você está em desalinhamento com o seu eu superior, com o seu propósito divino. Então tudo isso é interligado. O que eu queria falar para vocês hoje, rapidamente, para a gente pelo menos tentar pontuar, e para quem gosta de anotar, eu queria trazer 6 chaves, né, do despertar, de uma vida plena, para que você entenda. E quando eu falo para vocês das mentorias, né, desse acompanhamento, é para quem realmente deseja, não é para todos. É para quem queira passar por esse processo com alguém que já passou. Então eu já passei. Hoje eu me coloco à disposição para ajudar outras pessoas. E a mentoria, ela é individual, ela é personalizada, por quê? Para pegar você do seu processo, te entender e fazer você entender. Não é somente eu entender. Num bate-papo com você de 40 minutos, eu já consigo ter uma noção de um todo. Mas muitas vezes você não consegue ter essa noção desse todo. E perguntas chaves vão te ajudar, vão te levar a se questionar o porquê dessas coisas têm acontecido, o porquê a sua vida está desta forma. Então, concluindo, quando eu falava ali da colega de profissão, não é porque você tem uma profissão que você acha que te sobrecarrega e vai empreender em outra, que você vai estar livre, que você vai estar se sentindo 100% bem, sem sobrecarga, sem cobrança. Não, não é assim, pelo contrário. Quando você vem para o lado de cá do empreendedorismo, você entende que você é o responsável por gerar os seus próprios recursos. Então, realmente, você não vai ter aquela obrigatoriedade, aquela pressão que talvez você sentia ali subjugada. Mas agora você tem a sua autopressão, porque você tem que produzir, você tem que criar, você tem que estar ali nas redes sociais, e você tem que isso e tem que aquilo. Isso também vai te levar a um burnout se você não cuidar. Então, você saiu de um extremo, você foi para o outro. Então, nós precisamos encontrar este equilíbrio. E este equilíbrio você só vai encontrar quando você estiver mais próximo da fonte, quando você estiver mais próximo daquele que te formou, daquele que te criou, daquele que te conduziu para estar aqui neste momento, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, a minha vida não tem sentido, eu não sei porque eu vim aqui, eu preferia morrer, porque nada mais faz sentido para mim. Eu já cheguei nesse ponto, eu já cheguei nesse fundo do poço. Eu já desejei não estar mais aqui, desejei a morte. E aí a pessoa fala assim, qual é o contrário da morte? Essa vida que eu levo? Então, né, não precisaria estar aqui. E eu digo para vocês que a morte, o contrário dela, não é a vida. Talvez você também pense assim hoje, vamos quebrar um paradigma aqui. O contrário de morrer é nascer.
O contrário da morte é o nascimento. Porque o nascimento, ele é uma atitude ali, depois dos 9 meses de gestação, 7, 8, 9 meses, ali há o nascimento. Porém, a vida não houve a partir daquele momento. A vida já estava lá, naquele embrião. Então, a vida, ela simplesmente é. Ela não tem oposto. O contrário de morte é nascimento. Todos nós nascemos, todos nós teremos nosso ciclo e vamos morrer. Porém, a vida, ela é. A vida é como o autor da vida. Ele simplesmente é. Nós chamamos de Deus, temos essa reverência, mas nós sabemos que os estudos hoje já comprovam, né, que a energia, ela nunca se criou, nunca terá fim, nunca teve início, a energia simplesmente é. E Deus é assim, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele criou tudo. Ele simplesmente é. Então, ele é o todo. E acreditar em algo fora de Deus é totalmente contrário do que ele é. Porque se eu acredito que ele não é o universo, ele não é a energia, ele não é o todo, inclusive nós estamos fora dele, nós já estamos indo contra o que ele realmente é. Porque ele está em nós, nós estamos nele. Houve, né, uma criação, houve ali a vontade do todo em criar a terra, o planeta, o homem, os animais. E lá, desde o princípio, tem uma palavra que fala que o plano da redenção já estava na mente dele. Ele criou tudo e o Filho estava lá. O Espírito dele pairava sobre as águas. Através da palavra, ele criou tudo. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. Jesus estava lá, cocriando junto com o Pai. E quando ele criou tudo e colocou a árvore do conhecimento e falou para o homem, nesta você não vai mexer e nem nesta que é a árvore da vida, ele já sabia que o homem ia tocar. Ele já tinha feito até um plano de redenção para este homem, que depois ele desceria na terra para nos salvar, em forma de seu filho. E ele iria aproveitar todas as emoções que ele pudesse sentir aqui durante 33 anos, para depois falar para a gente, eu sei o que vocês estão passando, eu estive aí, eu me fiz homem, como a minha criação, para poder trazer para vocês o alívio, para que vocês troquem o seu fardo de sobrecarga pelo meu fardo que é leve. E é isso que nós temos perdido, é isso que os nossos adolescentes têm perdido, estão assim num processo de ansiedade, num processo de depressão, num processo de tentativas de suicídio, fora do normal. A mídia hoje, ela mostra o que ela quer mostrar, o que é interessante para ela, o que é interessante em termos econômicos, o que é interessante que seja colocado na cabeça da sociedade. Mas a quantidade de suicídios que nós temos diariamente não é mostrado na mídia. Só quem convive com pessoas que trabalham nessa parte de socorrer, nessa parte de assistência, como policiais, como bombeiros, eles vão falar para você. Inúmeros casos que são ali no dia a dia deles, colocado na rotina deles, nessas tentativas e sempre na faixa de jovens, adolescentes, juniores, pessoas totalmente depressivas, não só no nosso país, como em outros países também, no mundo afora. Porque a sociedade está doente, a sociedade está longe da sua fonte. Quando você está ali junto com a sua fonte, quando você estabelece essa relação de volta, porque nós todos nós já estávamos lá. Nós somos parte com ele. Quando nós viemos para essa experiência física aqui na Terra, nós viemos em busca de aproveitar essa experiência e depois retornar ao lar. Assim como foi com Jesus também. Ele veio, teve a experiência dele, Deus, né, se dispôs da sua glória, se fez homem, passou o tempo aqui, nos deixou o ensinamento e voltou. E ele falou, vou preparar-vos lugar. Então nós temos os dias contados dessa sociedade moderna para também acabar e depois um outro processo e outro processo. Isso é eternamente, o agora é eterno, isso nunca vai acabar. E esse plano de resgate já existia para nós. Então nós temos que aproveitar a vida com abundância? Sim, porque é plano dele. Então nós temos que aproveitar. Porém, como é que nós estamos vivendo?
Como que nós estamos desenvolvendo os nossos talentos, nossas virtudes? Você tem se deixado levar por vícios? Você tem se deixado estar degradado? Como você tem deixado a sua mente, ela está poluída com músicas, com filmes, com notícias? E depois você fala, meu mundo é horrível, eu estou me sentindo mal. Mas o que você tem internalizado para o seu mundo? Nós não podemos estar atentos somente às circunstâncias. Nós não podemos deixar nos levar por tudo que acontece fora de nós e importar para dentro. A sua paz interior, o seu alinhamento com essa energia vital que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Criador que nos colocou aqui para essa experiência. É isso que vale, essa conexão vertical. E aí, quando eu falo para vocês que o conhecimento limita, ao mesmo tempo que você conhecer te traz uma nova visão, te liberta de dogmas e crenças, se você se identifica com esse conhecimento, lembra que nós falamos? Não o conhecimento como ferramenta de trabalho, especializações para exatamente evoluir e ajudar o seu próximo, mas quando você se identifica com eu sou, você se rotula e aí você paralisa dentro desses rótulos. O seu ego cria força. O seu corpo de dor ali interno, que é um outro assunto também que não dá para trazer aqui numa live rápida, ele vai ganhando força e o seu ego ele vai querendo sempre exacerbar. Porque o ego, se ele está no controle, ele está ali aterrado, ele está ali, eu sou e eu consigo fazer o domínio dessa pessoa. Eu sou o ego, eu estou aqui. E quando você entende realmente quem você é, que você é a vida, essa vida que simplesmente é, né? Nunca começou e nunca terá fim. Nós somos seres eternos, assim como o nosso Criador é. Quando você se identifica com o conhecimento, você cria as suas próprias convicções. E essas suas convicções, elas são tão enraizadas ali, tanto pelo seu ambiente, como você foi criado, como você foi ali se relacionando desde do início ali da sua infância, com as pessoas que estavam ali com você, que você cria suas próprias convicções. E essas próprias convicções, elas vão te trazer comparações. E quando você menos espera, tudo você se compara. Você compara o cabelo, a cor da pele, o jeito de falar. Você não se aceita. Por quê? Porque aquele conhecimento te rotulou. Te trouxe ali crenças enraizadas, aquelas convicções. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou incapaz, eu não consigo, eu sou insegura, eu sou nervosa demais. Minha mãe sempre disse isso pra mim, minha tia sempre disse, minha avó sempre falou que eu sou egoísta, eu não penso nos meus irmãos, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. E aí você vai se rotulando, você vai criando isso como convicção dentro de você. Eu não sirvo pra nada, eu não vou conseguir ninguém que me ame, eu não vou conseguir ninguém que me respeite. E aí você vai colocando, eu sou insegura, eu sou medrosa, e você vai se comparando. E quando você se compara com pessoas, a gente nunca se compara com quem é menos. O nosso cérebro ele já é programado para isso. Ele se compara com alguém que ele quer ser, com alguém que ele almeja ser. A comparação ela traz esse almejo para cima, não para baixo. Você nunca vai se comparar com uma pessoa que tem menos, né? Daí vem o orgulho, daí vem a inveja, daí vem a soberba. Por isso esse trabalhar também, que dentro do autoconhecimento você consegue se encontrar em que ponto você está e trabalhar nisso. Então essas comparações, elas geram escassez. Porque aí você vê que o seu cabelo não é igual da outra que você olhou, a sua bolsa não é igual, os seus cílios, a sua unha, o tipo de roupa que você veste, o tipo de tênis que você tem, a sua mochila, a sua casa, seu marido, namorado, e etc. E casa, e bairro, e carro, tudo. Trabalho, tudo que envolve. A vida santa de uma pessoa que aparenta ter, o casamento perfeito que você olha e parece que é, e aí você subjuga o seu, de tudo que você já vem trazendo ali, de muitos e muitos anos, né? E com essas comparações, você tem a escassez, você emana a escassez, mesmo sem perceber. E aí você fala para mim, Virgínia,
Eu não quero que me aconteça isso. E quanto mais eu não quero, mais me acontece. Quanto mais eu desejo estar longe disso, mais eu atraio. E eu não acredito em lei de atração. Eu não acredito. Mas as coisas parecem que vêm sobre mim. E pobre nunca tem sorte. Quando vem uma coisa, vem outra em cima. Não é assim que as pessoas falam? Quando você começa a se autoconhecer, quando você entende o despertar, você vê que a pobreza é uma doença. Nós não fomos criados para andar na pobreza, para andar na miséria, para andar na falta, para andar na escassez. O nosso Pai, o qual somos um com Ele, através do Senhor Jesus Cristo, através da redenção, através de todo o plano perfeito que Ele criou, Ele não tem pobreza nele. Ele não tem escassez. Nada falta no universo, tudo é abundante. Mas por que que o presidente, o ministro, o sei lá quem, fala que vai acabar a água, que a natureza está acabando, que a Amazônia está em escassez? Porque ele precisa colocar esse pensamento dentro da massa, da sociedade, para ter o controle. Porque nós somos quase 8 bilhões de seres humanos habitando aqui. Então, sempre vai ter quem controla e quem é controlado. E como é que esse controle é feito? Quem está no poder, eles sabem que o controle começa aqui. O seu corpo, ele só reage o que sua mente dá o comando. Então, quando você tem essa comparação, essa escassez, quando você se sente pobre, quando você se sente um miserável, um imã de coisas ruins, você começa a falar que, eu não acredito. Lei, princípio, não precisa que a gente acredite. Existe e funciona a todo momento. Você não precisa acreditar em Deus. Porque quando você coloca aqui, eu acredito, você está se colocando superior àquele assunto que você está trazendo. Você se dá o direito de acreditar ou não. Eu acredito nas leis universais. Não, eu não acredito. Independente se você acreditar ou não, elas estão agindo a todo momento. Mas quando você entende o seu papel no universo, você entende que as leis vão agir e vão continuar agindo independente do que você acha ou não. Deus é Deus, independente do nome que você dá para Ele. Criador, energia, absoluto, inteligência infinita, design inteligente, que é agora a última moda, né? Então, independente, o nome de Deus nem é Deus. Nós temos essa pronúncia, é cultural, é milenar, mas não é o nome dele. O nome dele ninguém ousa pronunciar, de tanto poder que há no nome dele. Então, independente das nossas crenças, ele é. Somente quem sabe é quem tem uma experiência verdadeira. Você viver aquela experiência, você sabe que essa energia, ela existe. Essa pessoa é um ser, é uma energia, é o todo. Ele move e ele está aqui dentro. Enquanto você buscar isso fora, enquanto você buscar na religião, enquanto você buscar na igreja, enquanto você buscar nas outras pessoas, enquanto você buscar em relações, em dinheiro, em sucesso, no sexo, no vício, você não vai encontrar. Vai ser uma busca desenfreada. Você vai buscar e você não vai encontrar. Porque ele está aqui dentro. Ele é você. O poder está dentro de você. Então, quando você gera tudo isso que você não quer e parece que as coisas vêm em cima de você, é porque você está emanando. E o universo, ele só entende sentimento, vibração, frequência. Então, quando é que você vai entender que o que você emana é o que você recebe? Não tem como ser diferente. Não tem como. Então, você precisa se autoconhecer para que você modifique energeticamente todos os seus campos, você consiga se alinhar, você saia desses dogmas e você começa realmente a entender que você é a vida. Você é o sentido de tudo isso. E quando você tem esse pensamento de escassez, de que tudo vai acabar, que você é pobre, que você é um azarado, você cria resistência.
Quando você cria resistência, o próprio nome já diz, a resistência. Tudo que você resiste, persiste. Você não sai daqui. Você fica naquele platô, você não sai. Você precisa quebrar isso daqui. Porque isso atrai a negatividade e aí você fica impedido de ter a vida plena. Que é os 6 pontos que eu quero trazer para vocês. Então você vê como esse assunto é complexo, você vê como esse assunto é denso, você vê que ao eu dedicar alguns minutos do meu dia para trazer isso aqui para vocês, é muito denso. Isso aqui não é para todos. Nós estamos numa conta hoje do Instagram com quase 1000 pessoas, né, de seguidores. Esse conteúdo não é nem para 10% das pessoas que me seguem. É um conteúdo denso, é um conteúdo para quem realmente busca. Isso faz parte de uma busca minha ao longo de 5 a 6 anos. E chegou um momento que eu falei, agora eu preciso ir para o mundo. Eu preciso falar, eu preciso mostrar, né? E falando um pouco até da resistência, dessa negatividade toda, dessas comparações, né? O meu público maior é feminino, não tem como, né? E as mulheres estão sempre aí em massa, principalmente quando a gente fala em buscar conhecimento e tal. Mas existe também a parcela de homens que me assistem. E o meu mundo aqui em casa é azul, né? É o meu marido e meus 2 filhos. Então, muitas vezes eu já pensei em trabalhar somente com mulheres, né? O foco maior ser as mulheres. Não deixa de ser a maior parte. Mas você, homem também, que busca isso, que tem esse lado mais sensível e está buscando, né, toda essa transformação, você tem vez aqui. Porque eu me relaciono com 3 homens. E eu busco entender e fazer todo esse equilíbrio e ajudá-los e a gente crescer junto é diariamente. Então, se o Senhor me deu essa missão com os homens também, né? Desde muito nova trabalhei sempre no meio de muitos homens e sempre tive que colocar ali o meu limite e ter o respeito de retorno. Então, eu acredito que sim, eu tenho essa missão também, né? E a gente vai conseguir se ajudar, a gente vai conseguir levar essa mensagem onde ela precisa ser levada. Hoje aqui nós somos muito poucos, né? De quase 1000 seguidores, a mensagem chega a 10% talvez das pessoas, mas assim, é no pouco que a gente vai começar e fazer essa revolução com quem realmente deseja. Uma pessoa, 2 pessoas que conseguirem ser transformadas, já valeu. Já valeu, porque essa é a intenção do próprio Deus quando Ele coloca em você um talento e você se abre para o seu talento. E eu não vou mais renegar o meu talento. Então, eu saí da sobrecarga do mundo secular ali, administrativo, fui para a confeitaria, algo que eu amo, que eu faço com prazer, fico horas fazendo, né? E não me canso. E vi nessa área da confeitaria, da culinária, que o estresse e a sobrecarga também podem continuar. Então, por quê? E aí veio essa busca, veio esse interesse, veio essa necessidade de entender quem eu realmente sou. Quando eu consegui colocar o meu produto no mercado, quando eu consegui me estabelecer com os bolos personalizados, que é onde eu consigo trazer um trabalho totalmente individual, entender o cliente, né? Eu consegui chegar onde eu queria, eu consegui cobrar o valor que é justo para o trabalho personalizado. E aí eu me vejo, e agora? Falta algo, eu preciso falar algo, eu preciso levar essa mensagem para minhas colegas que também estão sobrecarregadas, que também foram para a culinária tentando manter ali um equilíbrio entre maternidade e a casa e conseguir dar conta de tudo e ter uma vida mais leve, e não conseguiam. Então o que eu tive que fazer? A necessidade de falar, de contar para vocês, de começar esse novo ciclo que começou há 1 ano atrás, né? Vai fazer 1 ano agora, em agosto. E aí eu não sabia muito como começar e só comecei. Porque quando a gente tem esse chamado, quando a gente entende quem realmente nós somos, nós temos que ir. Porque se você segurar aquilo e você retrair, vai te fazer mal. Vai te gerar uma obesidade ali de conhecimentos, de sentimentos e coagulações energéticas ali, porque você recebe da fonte, mas você empaca tudo ali e não passa. Então isso também não faz parte do processo. Então você tem que sim ajudar, servir e concluir o seu projeto que foi para que você foi chamado, para aquilo que nós viemos aqui. Cada um do seu modo, porque todos fazemos parte do corpo,
né? E estamos aqui nessa linda missão que é nos complementar, nos ajudar, nos auxiliar. E aí, passando rapidamente pelos 6 pontos, já para a gente encerrar aqui e concluir, qual as chaves, as 6 chaves para uma vida plena, né? Vamos falar assim, 6 chaves. Primeiro, autoconhecimento, que é o que eu tô falando para vocês desde o início, dando esse plano de fundo para que vocês entendam o porquê da busca, quando começou a minha busca, mais ou menos uma pincelada por cima, e como pode começar a sua busca também. Então, primeiro de tudo, autoconhecimento. Segundo, a virtude ou as virtudes são maiores que a riqueza. Não tem como você buscar riqueza, sucesso profissional, sucesso financeiro, se você deixar as virtudes de lado. As virtudes são primeiro, elas vêm primeiro, antes que você adquira a riqueza. Viver no presente, a terceira chave, muito importante. Você não pode estar totalmente carregado do seu passado, dos seus problemas, das suas marcas, e você também não pode se perder na ansiedade do futuro. Então, estar no presente é a terceira chave. Quarta chave, a importância do equilíbrio, da temperança. Vemos também lá nos frutos do Espírito, né, onde traz ali em Gálatas 5, se você tem uma Bíblia você pode acompanhar ou colocar ali online no Google, Gálatas 5, 22 a 26, os frutos do Espírito. Então a importância desse equilíbrio, para você não estar no extremo de uma polaridade e no extremo da outra, buscar um equilíbrio. A quinta chave, a busca pela sabedoria, mas a sabedoria que vem do alto, não a sabedoria que vem do homem, do conhecimento. Lembra que eu falei para vocês, quando você se identifica com o conhecimento, você começa a exacerbar o seu ego, e aí você tem que tomar muito cuidado, porque é uma linha muito tênue. Você buscar um conhecimento para utilizar para o mundo como ferramenta, ou você se identificar e começar, eu sou isso, eu sou aquilo, e aí você já entra numa soberba, porque você acha que você é mais que os outros, né? Então, tomar muito cuidado com isso. E a internet também, ela tem essa ambiguidade, esses dois lados. Na internet você consegue buscar muita sabedoria através de livros, de leituras e conhecimento, mas você também pode se ensoberbecer, deixar a soberba tomar conta, deixar que o orgulho tome conta. Então, você tem que ter muito cuidado, né? E aí o autoconhecimento vai te ajudar nisso. E a sexta chave, né, não menos importante do que todas as outras, o valor da paciência, o valor da moderação, da longanimidade, que é um outro fruto do Espírito Santo também. Quando você está em alinhamento com a sua essência, com o Espírito de Deus em você, você consegue ser longânimo, porque os problemas vêm, as adversidades vêm, e a vontade de agir na própria força ali do ego é muito grande, porque nós estamos no plano físico, enquanto carne, enquanto sangue. Então a vontade de resolver com as próprias mãos, a vontade de se vingar, a vontade de fazer justiça é muito forte. Então quando você desenvolve a virtude da paciência, da longanimidade, você consegue trazer este equilíbrio. Então é muito importante que a gente se aprofunde nessas 6 chaves, mas eu vou deixar ela até para uma próxima aula, um próximo vídeo, provavelmente amanhã. A gente entre nessas 6 chaves, então se você anotou aí, autoconhecimento, as virtudes são maiores que a riqueza, viver no presente, a importância do equilíbrio, número 4, 5, a busca pela sabedoria do alto, não a sabedoria somente humana, e 6, o valor da paciência e da moderação. A gente entra com mais ênfase nessas 6 chaves, para que a nossa live não fique tão extensa, e a gente vem trazendo um pouquinho mais dessa abordagem, dessa energia e desse equilíbrio, tá bom? Das forças yin e yang, feminino, masculino. Quando que uma mulher tá muito no masculino, então ela só quer fazer, e aquilo para ela é como se ela mostrasse o seu objetivo no mundo. Então ela quer fazer, ela quer mostrar, ela quer ser útil. Só que isso também traz essa sobrecarga. E muitas vezes você não entende. E aí o seu yin, que é a energia feminina, fica ferido. Então você quer um reconhecimento, você quer que as pessoas te olhem, que as pessoas te enxerguem, mas não vai ter como, porque não é o que você está emanando. Você está ferida, você precisa ser curada, né? Então isso é um longo processo também. Então essa live foi mais para a gente poder esmiuçar por dentro um pouco do processo, para que vocês tivessem essa ideia do todo. E amanhã a gente vem complementar
com um pouco mais adentrando um pouco mais do assunto, tá bom? E só pra gente encerrar, eu vou deixar pra vocês o desenho como um spoiler, né? E amanhã a gente complementa. O desenho que eu fiz, ele vai ficar espelhado. Mas olha só, o poder do subconsciente. Então, é o nosso cérebro, todas as nossas emoções, tudo que está ali no subconsciente ligado ao coração. Este é o poder, esta é a chave, este é o intuito e a necessidade que a gente busque o autoconhecimento. Quando você entende tudo que está aqui, inconsciente, a gente não sabe, tem muitas coisas que a gente traz gravado no nosso subconsciente sem a gente saber. E o que isso tem a ver com o nosso coração, com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente emana, mesmo inconsciente. Por isso que muitas vezes você tem mais daquilo que você não quer, porque você emana sem perceber, né? E você se sente assim, sobrecarregada, subjugada, sem valor, com excesso de cargas, e isso, além do emocional, te traz depois reflexo no corpo físico. E nós precisamos do nosso veículo físico, porque é o que a gente usa para estar aqui experienciando a vida, né? Então, deixo com vocês essa palavra, se atente aos textos que eu citei para vocês, bíblicos também, se aprofundem um pouco mais, que essa semana seja uma semana maravilhosa, que a gente já iniciou desta forma buscando esse conhecimento a mais para a nossa jornada aí, e amanhã a gente vem dando continuidade a este tema, tá bom? Então um grande beijo para vocês, compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra também, e até amanhã.